Vamos passar para o caso da Débora dos Santos. A cabeleireira Débora dos Santos, que pintou de batom estátua do STF, negou que tenha entrado em algum dos prédios dos três poderes no 8 de janeiro. Durante a audiência de instrução realizada em novembro de 2024, Débora afirmou que o calor do momento fez com que ela agisse daquela forma nos atos de 8 de janeiro. Vamos acompanhar o que ela disse ao juiz auxiliar Rafael Henrique Tamay Rocha, que trabalha no gabinete de Moraes. Olha, prestem atenção nesse vídeo. Eu acho esse vídeo tem uma importância histórica, não é porque podemos concluir que a declaração dela é super autêntica, etc. Cada um vai fazer o seu juízo, né? O quanto que tem ali de performance para comover, para gerar mais argumentos para a sua defesa, né? O quanto que tem de verdade na postura dela. Mas eu quero que vocês pensem junto comigo sobre o que fez essa cabeleireira chegar a essa situação. Quer dizer, qual é a responsabilidade dela para ter se deixado levar a ponto de ter feito as coisas que fez? Qual é a responsabilidade de Jair Bolsonaro? E qual é a responsabilidade de Alexandre de Moraes em, por outro lado, né, se exceder na hora da dosimetria, votando pela condenação a 14 anos de prisão e mais 30 milhões de reais de multa. Então pode soltar esse vídeo. Eu queria dizer que não foi nada premeditado. Eu sou uma cidadã do bem, que eu fui aos atos e não imaginava que ia ser tão conturbados desse jeito que foi, mas eu fui por conta própria, de ônibus, né? E quando eu me deparei lá em Brasília, lá no movimento, eu não fazia ideia do bem financeiro e do bem simbólico daquela estátua. Quando eu estava lá, já tinha uma pessoa fazendo a pichação, e ele faltou talvez um pouco de malícia da minha parte, porque ele começou a escrita e ele falou assim: eu tenho a letra muito feia, moça, você pode me ajudar a escrever? E aí eu continuei fazendo a escrita da frase dita pelo ministro Barroso, e eu, de fato, não sabia, eu não adentrei em nenhum dos prédios da STF, nem do Congresso, nem da Casa do Planalto, em nenhum dos lugares, eu só fiquei naquela praça. Eu estava tirando fotos, porque eu nunca tinha ido a Brasília, e eu achei os prédios de fato muito bonitos, e foi por isso que eu estava lá tirando fotos, e apareceu esse indivíduo que eu nunca vi na vida, e falando isso para mim, e eu caí nessas falas dele, mas eu nunca fiz nada de ilícito na minha vida. Então eu queria pedir, assim, de todo o coração, que se compadecesse de mim, porque eu sou uma mãe, que eu nunca me afastei dos meus filhos, e essa separação tem feito eles sofrer demais. E eu só queria que soubesse disso, excelência, porque isso tem feito minha família sofrer demais. Me desculpa por me emocionar. À vontade. Essa gravação foi juntada aos autos na quarta-feira, 26, quando Moraes retirou o sigilo sobre o processo. Quer dizer, é uma mãe de duas crianças que foi se meter num ambiente de ataques às instituições brasileiras. Ela acabou se misturando àquela multidão. O Moraes disse que ela estava em frente aos acampamentos antes de invadir junto com a turba. O Moraes, na sessão da primeira turma, não falou exatamente o que ela invadiu. Podia estar se referindo a simplesmente invadir a Praça dos Três Poderes, porque ela falou aí nesse vídeo que não adentrou nenhum prédio. Ela fala, não adentrei nenhum dos prédios, se referindo aos prédios dos Três Poderes, que ela citou, inclusive por extenso, né, do Supremo Tribunal Federal, do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional. Então, assim, tem questões que são da individualização da conduta. E no voto do Moraes, falta ali prova material correspondente de tantos crimes dos quais ela está sendo acusada. A evidência
mais material que aparece ali é a fotografia, que foi tirada por uma fotojornalista da Folha de São Paulo, no momento em que ela está pintando de batom a estátua com a frase "perdeu o Mané", que foi a frase que o Barroso disse a um ativista bolsonarista que o estava pressionando a falar para a câmera dele do celular ali nos Estados Unidos, num encontro internacional. Então, ela se colocou nessa posição para ir protestar contra um resultado eleitoral, junto com um monte de gente que estava ali disposta a defender uma intervenção militar, porque assim, eu não tenho gravação dela defendendo isso, mas ela estava ali naquela turba e que foi tentar meio que fazer justiça com as próprias mãos, etc. Eu lamento que uma mãe de família tenha se colocado nessa posição. E acho que ela tem de ser responsabilizada. Não acho, repito, já fiz essa análise por escrito e audiovisual, que ela tem de ser condenada a 14 anos de prisão. Mas ela tem uma responsabilidade, ela nunca devia ter feito isso. Pelo menos ela tem uma sinceridade no final de que ela fala abertamente: eu quero que vocês se compadeçam de mim. Então, seja performance, seja autêntico, ela fala a verdade ali, que ela quer a compaixão. Então a gente continua falando do vídeo da Débora dos Santos. Estava falando da responsabilidade dela, claro que é uma mãe de 2 filhos, se deixou levar por um fanatismo político, se deixou levar pelas narrativas de uma bolha de rede social, e foi lá se misturar a uma multidão aloprada que cometeu aqueles atos. Claro que isso não justifica uma pena de 14 anos de prisão. A gente vê assassinos não terem essa pena no Brasil, estupradores não terem essa pena no Brasil, e, no entanto, ela, a depender do Moraes, vai ter essa pena. O Luiz Fux disse que vai votar por uma pena menor. Vamos ver qual vai ser o resultado, porque ainda tem mais 2 outros votos a serem colocados. Moraes e Flávio Dino votaram pela mesma pena e o Fux acabou pedindo vista. Faltam Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, no caso da Débora dos Santos, que também corre na primeira turma do STF. Então, assim, eu falei sobre o caso dela e sobre o caso do Jair Bolsonaro, é aquilo que eu falei no outro bloco. Jair Bolsonaro estimulou que essas pessoas se expusessem dessa maneira porque ele gostava de que houvesse uma multidão querendo que ele permanecesse no poder, que houvesse uma multidão na rua, na frente do quartel, pedindo intervenção militar, porque aquilo simbolizava que as críticas que ele estava fazendo ao Poder Judiciário eram verdadeiras, ou ao sistema eletrônico, que, enfim, o Bolsonaro tinha sido alvo de uma injustiça, de uma derrota eleitoral injusta. Então ele gostava de que essas pessoas se expusessem ao risco ao qual elas se expuseram. Então ele tem uma responsabilidade sobre essa situação deprimente de uma mãe que está há 2 anos em prisão preventiva, 400 dias dos quais sem recebimento de denúncia, longe dos filhos. E o Moraes, claro, é essa figura que parece querer se vingar, porque essas pessoas estavam criticando o Supremo Tribunal Federal também. O Supremo é vítima desses atos, e ele pesa a mão dessa maneira completamente descalibrada, sem parecer zelar pela prova material correspondente à conduta individual da ré cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos. Duda Teixeira. Moraes pesou demais na mão, Flávio Dino também, porque acompanhou o Moraes pedindo ali 14 anos de prisão, ela que já pagou 2 anos, e o vídeo mostra que ela está transtornada, né? Prisão em regime fechado ou mesmo em regime semiaberto, tem um custo enorme para as pessoas, um custo emocional, e não só para as pessoas que têm que cumprir a prisão, mas para toda a família. Então, o juiz tem que ser muito responsável nessa hora de dosar a pena, né, da dosimetria. É claro que ela tem que ser responsabilizada pelo que ela fez. Ali ela diz alguma coisa do tipo: um sujeito pediu para mim, escreve aí, é meio que terceirizando a iniciativa, né? Agora,
se ela escreveu com batom, eu imagino que o batom era dela. Então eu fico meio na dúvida sobre o que aconteceu de fato ali para o sujeito pedir para ela, né? Eu sei que tem a letra melhor, escreve para mim. Então eu acho que tudo isso tem que ser levado em conta. Agora, achar que ela realmente... e talvez até ela quisesse, né, uma intervenção militar, né? Agora, punir ela por 14 anos por tentativa de golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, mais dano qualificado, aí realmente pesou demais na mão. E sem ter sido uma liderança do movimento, sem ter sido uma financiadora do movimento. Quer dizer, é claro que as lideranças, os financiadores, eles merecem uma punição maior. Mais uma figura que foi levada por narrativas de uma bolha e que sobre a qual, né, só existe essa prova fotográfica de uma pintura ali da estátua, ela tem de ser punida pelo dano causado a um patrimônio público. Há uma discussão sobre essa questão da configuração dos outros crimes, mas 14 anos fica completamente desproporcional para que essa pessoa cumpra tudo isso. Uma mãe sem um histórico criminoso em relação a tudo aquilo que a gente vê no Brasil. É claro que isso não parece ter justificativa. Diga, Duda. Não, é isso. Podemos passar para o... Então, é isso. O Luiz Fux, ele disse que vai votar por uma pena menor e que ele considerou uma pena exacerbada, né? Se referindo indiretamente ali ao voto do Alexandre de Moraes e do Flávio Dino. E ele disse que... não era isso, né? Ele falou que tinha se deparado com penas exacerbadas, o Luiz Fux. E o Marco Aurélio Mello, ex-ministro do STF, também defendeu a revisão da pena de Débora dos Santos. Ele disse o seguinte à Folha, aspas, eu espero que ele, o Fux, o faça, porque sapecaram aí, o relator, o ministro Alexandre, sapecou uma pena que é exorbitante e considera vários crimes, inclusive a associação criminosa armada. A arma dela foi o batom. Fecha aspas. O Marco Aurélio Mello está dando entrevista aí para diversos veículos para criticar as decisões dos seus ex-coleguinhas. Certamente há muitas tretas entre eles e ele não perde uma oportunidade. Agora, nesse ponto, está apontando o exagero do Moraes, que a gente já apontou aqui, diga tudo. E essa questão da organização criminosa armada, né? As pessoas até falam, se você pertence a uma organização criminosa e você não tem uma arma, mas uma outra pessoa dessa organização criminosa tem a arma, então você pode ter a sua pena aumentada porque você participou de uma organização criminosa que alguém lá tinha uma arma, né? Agora, é meio frágil também dizer que ela participou de uma organização criminosa, né? Exatamente. As pessoas meio que foram sem saber o que ia acontecer. O voto do Moraes e do Dino fala ali que teve uma divisão de tarefas. Exato. A gente não acha muito onde aconteceu essa divisão de tarefas, né? Então tinha uma turma ali que era só para depredar patrimônio público, a outra era para segurar a faixa, a outra era que dirigia os ônibus. Onde foi a reunião de planejamento com essa distribuição de tarefas? Exato, não tinha uma hierarquia, né? Quem que era o chefe, quem que era o gerente, quem que era a turma que ia para o enfrentamento. Então é meio frágil apontar esse tipo de coisa. Aponta principalmente para uma pessoa que não é da liderança, para uma pessoa que não estava com uma arma, ainda que não, mesmo que não fosse uma arma de fogo, mas ela não estava nem com quais foram as armas que eles apontaram? Estilingue, um machado, um capacete que foi atirado contra outra pessoa, nem isso ela estava. Então, assim, a gente compreende perfeitamente a associação criminosa armada. Você, por exemplo, tem uma gangue de assalto a banco. Então, sei lá, você tem o sujeito que é o motorista, né, do assalto a banco. Ele faz parte daquela associação criminosa, ele estava no planejamento, ele participou daquela reunião, como qualquer um que viu o filme policial. Já viu, o motorista da gangue participa das reuniões, ele sabe, ele tem a rota de fuga, etc. Ele podia não estar com a arma na hora, porque ele estava dirigindo o carro. Mas ele faz parte daquela associação criminosa armada. Ele estava junto com o pessoal que entrou no banco com as armas. E se algum cara da gangue, em algum episódio meio diferente do que costuma acontecer, entrou no banco sem uma arma, ele também faz parte da associação criminosa armada. Se houve um planejamento daquele crime, se ele conhece aquelas pessoas, se são cúmplices dele.
Agora, você configurar esse crime para todas as pessoas que estavam juntas num ato de multidão tumultuado, com uma visão a posteriori do que aquilo representou, para, inclusive, redobrar e reforçar a pena dessa pessoa, é injusto, né? Pelo menos nesse caso da Débora dos Santos. Muito bem. Quer acrescentar algo? E o fato também dela, ela fala não cometia nenhum crime, né? Antes, né? É isso, ela também não tinha nenhum antecedente criminal, né? Pois é. Não entrou em nenhum dos prédios. Então, assim, podia realmente ter dado uma atenuada. Vamos ver se o Fux faz isso e os outros seguem também a linha do Fux.